Fala, povo lindo e abençoado aqui do canal Mais Que Vencedor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e nós estamos aqui hoje para mais um Por Detrás dos Versículos, onde eu tenho certeza que Deus ele vai falar muito em nossos corações, né? Lembrando que a palavra de Deus ela é muito mais profunda do que extensa, então eu creio que talvez a partir de um versículo, 2 versículos, Deus ele pode trazer muitos ensinamentos para nós, tá bom? Mas antes de dar início aqui, eu gostaria de fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus ele possa tomar a direção e conduzir esse momento em nossas vidas, tá bom? Se for possível aí, você fecha os teus olhos. Grande Deus, maravilhoso Pai, te damos graças, ó Deus, por mais um momento na tua presença, por mais um momento, ó Deus querido, diante da tua poderosa palavra, Senhor. Meu Deus, que através desse momento, através desse estudo desta palavra, Deus, vidas venham ser alcançadas, ó Pai, e eu quero desde já, Senhor, apresentar cada um dos inscritos desse canal, cada um que está ouvindo essa palavra, ouvindo esta mensagem, que o Espírito Santo do Senhor possa agora abrir os olhos do entendimento, os olhos do nosso coração, para que nós possamos aí compreender qual é a tua vontade para nossas vidas através dessa palavra, porque eu bem sei, Senhor, que em tudo o Senhor tem um propósito, e se essa pessoa está ouvindo esta palavra, eu creio, Deus, que o Senhor tem um propósito nesta vida, meu Pai. Senhor, desde já nós te agradecemos e nós pedimos a tua direção em nome de Jesus, amém. E eu quero ler aqui hoje no livro de Filipenses capítulo 1, nós vamos começar aqui pelo versículo 21, que diz assim, o apóstolo Paulo ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Olha só a declaração de Paulo, dizendo aí então que para ele o viver é Cristo e o morrer é ganho. O que Paulo está declarando através desse versículo? Paulo está declarando que seja qual for a situação, qual seja a condição, né, para ele estar com Cristo é o melhor para a vida dele. O que Paulo está declarando aqui então é que seja qual for, né, a situação, qual for a circunstância, ele deseja estar em Cristo. O apóstolo Paulo aí, que se você for ler, né, lá no livro de Atos, né, capítulo 9, foi um homem que teve uma grande experiência com Jesus, né, indo aí a caminho de Damasco. Paulo ele teve um encontro com Jesus e foi um encontro muito verdadeiro. Os 12 discípulos, né, que Jesus escolheu, eles estiveram com Jesus, eles foram discipulados por Jesus, eles foram ensinados por Jesus pessoalmente, né, durante aí os 3 anos de ministério de Jesus, né, mas Paulo não, Paulo ele não andou com Jesus, mas Paulo ele teve Cristo revelado na sua vida, algo muito mais poderoso, como ele diz aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16, ele diz assim, ó, mas quando aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne e nem sangue. Então, ou seja, Paulo, ele não foi como os discípulos que andou como Jesus, mas o apóstolo Paulo, então, ele teve Cristo revelado nele. E quando se fala de revelação, é um ato na qual Deus, ele torna conhecido um propósito ou uma verdade. Então, quando se fala de revelação, se fala de propósito de Deus. Então, por mais que os discípulos andaram com Jesus e Paulo não, nenhum deles conheceu Jesus tão a fundo quanto o apóstolo Paulo, ao ponto dele mesmo declarar lá em 1 Coríntios, né? Sejam meus imitadores. Por quê? Porque Paulo ele tinha Cristo revelado, ele teve Cristo revelado dentro dele, ele teve Jesus de uma forma muito mais profunda. E a vida de Paulo, né, após então esse encontro com Jesus, foi exatamente isso aqui que ele declarou, foi viver
para Cristo. Paulo, depois que ele teve esse encontro com Jesus, né, a vida dele se tornou isso, viver para Cristo, ao ponto, né, de padecer pelo nome de Jesus, ao ponto de sofrer, né, vários açoites, várias prisões por causa do Evangelho de Cristo, né, e ainda assim permanecer no Evangelho de Cristo. A gente vê, se você for ver a história de Paulo, o quanto ele sofreu, o quanto ele padeceu, né? E isso também foi dito sobre a vida dele. O Senhor disse para Ananias: Ananias, pode ir até Paulo sim, porque ele é um vaso escolhido para mim, que há de padecer pelo meu nome. E Paulo padeceu muito, mas ele permaneceu em Cristo Jesus. Por quê? Porque o encontro verdadeiro com Cristo é isso, né? É viver nesse mundo, né? Para Ele, ao ponto, ó, de padecer também por Ele. Em Filipenses 1, capítulo 29, diz assim, ó: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por Ele. E Paulo, ele entendia isso. Aqui no versículo 30 também diz assim, ó: tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouviste que está em mim. Então Paulo, ele tinha total convicção, total consciência que servir a Deus não era somente o mar de rosa. Não que seja ruim, não, muito pelo contrário. Servir a Deus é o melhor tipo de vida que a gente pode ter nessa terra. Isso eu posso falar por mim mesmo. A minha vida, ela foi transformada, ela foi mudada depois que eu entreguei minha vida a Jesus, né? Isso há quase 12 anos atrás. E é entender, só que não é somente flores, mas nós temos que permanecer, porque Paulo, ele está dizendo aqui, ó, permaneça comigo também, o que? Nas aflições aí, né? E muitas das vezes, né, não é isso que acontece, né, ou que tem acontecido, porque hoje as pessoas até acreditam no Senhor, mas elas não querem padecer pelo Senhor. E muitas das vezes, né, o padecer é sofrer pelo Evangelho, é sofrer por Cristo. E nós estamos sujeitos a isso aqui nessa terra também, a padecer, né, a sofrer perseguições, a sofrer calúnias aí, como o apóstolo Paulo também sofreu. Hoje, qualquer probleminha que acontece, né, com os cristãos, as pessoas, elas já querem deixar de lutar, já querem desistir de Jesus. Mas olha o que Paulo diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Ele diz assim, ó: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Paulo está falando aqui para quem? Para o seu discípulo, né? Para Timóteo. Paulo está dizendo para ele: Timóteo, luta comigo, né, as guerras, né? Suporta comigo as aflições como um bom soldado de Cristo, né? Até porque todos nós fomos alistados por Jesus, por Deus, para militarmos, né? Para lutarmos. Então não pode ser qualquer coisa que nos tire da presença de Jesus, que nos faça desistir de caminhar com Jesus. Por quê? Porque essa é a única forma de nós não nos embaraçarmos com as coisas dessa terra, como ele disse aqui. Porque quando uma pessoa, ela desiste, né, de lutar, de militar a sua vida cristã, né, lutar pelo Evangelho de Cristo, ela começa a se embaraçar com as coisas dessa terra, e isso causa tristeza no coração daquele que nos alistou, daquele que nos escolheu, que foi o próprio Deus. Saiba que quem te escolheu não foi homem, quem te escolheu foi Deus, e Ele te escolheu porque Ele confia que você é capaz de suportar as aflições do Evangelho. E como então, né, permanecer, né, mesmo com as aflições, a lutar pelo Evangelho? Como nós podemos fazer isso? Sendo que imitadores de Paulo, como ele disse ali. Como? Fazendo como? Agindo como ele agia, né? Como Paulo agiu. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, olha o que Paulo diz aqui, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Olha o que Paulo diz: se esperarmos em Cristo só nesta vida,
somos os mais miseráveis de todos os homens. É isso aí, a forma da gente suportar as lutas, as aflições, as perseguições é entender que nós não devemos esperar em Deus somente nessa terra, né? Há uma eternidade esperando por cada um de nós. Quantas pessoas que você conhece, né, que na sua vida, durante a sua vida, essas pessoas elas não pensam em salvação, elas não pensam em eternidade, elas não pensam no céu, elas vivem como se a vida se limitasse somente aqui nessa terra. E isso se torna cada vez mais difícil para que a gente possa suportar, né, as aflições. E aí que o próprio Jesus disse lá na cruz: no mundo vocês terão aflições, mas porém tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós temos que ter os nossos olhos, né, na eternidade, porque isso vai nos ajudar o quê? A suportar aí todas as aflições. Então olha só, o que fez com que Paulo suportasse as aflições, né, servindo a Cristo, sem abandonar a guerra, era com certeza pensar na eternidade. Olha o que ele mesmo diz aqui no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Deixa eu achar aqui, Colossenses, capítulo 2, capítulo 3, perdão, Colossenses 3, o versículo que é o 2. Olha o que ele diz aqui, ó: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O apóstolo Paulo, ele era uma pessoa que ele vivia nessa terra, mas que o coração dele, a mente dele estava na eternidade, a mente dele estava no céu, e isso fazia com que as aflições não o levassem a desistir de guerrear por Jesus aqui nessa terra, tá bom? E hoje nós vemos aí, cada vez mais as pessoas preocupadas com as coisas dessa terra, com coisas corruptíveis que vão passar, porque Jesus mesmo disse aqui em Mateus capítulo 24, versículo 35, que os céus e terra passarão, mas a palavra dele não vai passar. O que Jesus está dizendo com isso? Que as coisas desse mundo vão passar, mas aquilo que é eterno vai permanecer, vai prevalecer, que é a eternidade, que é a palavra de Jesus. Então sabe por que Paulo ele glorificava Cristo na vida e na morte? Como ele diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 18, porque Paulo ele tinha certeza que nenhuma aflição, né, que ele passasse aqui na terra, poderia se comparar com a glória de Deus que seria lhe revelado após a morte. Ou seja, Paulo ele sabia que a verdadeira vida dele iria começar após a morte. Por isso que ele fez várias vezes declarações. Ele dizia: é melhor estar com Cristo, ou seja, é melhor estar na eternidade. Então não viva também você uma vida presa somente nas coisas aqui dessa terra, porque se aqui fosse o melhor para nós, não precisava Jesus ter vindo aqui na terra e ter pagado um preço por nossas vidas. Não, o melhor não é aqui nessa terra. Lá em João 14, né, a partir do versículo 1, o próprio Jesus ele diz assim: olha gente, não se preocupe, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e creia também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para que onde eu estiver, vocês também estejam. Então o melhor para nossas vidas não é aqui nessa terra, é na eternidade, aonde o próprio Jesus ele foi preparar um lugar para quem? Para todos aqueles que desejam viver para Ele, tanto aqui nessa terra, como também um dia está com Ele na eternidade, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, tá bom? Ative o sininho e não deixe de compartilhar essa série, né, do Por Detrás dos Versículos. Compartilhe com as pessoas que você ama. É conhecimento, é graça, é a presença de Deus sobre nossas vidas, tá bom? Então nos ajude aí a compartilhar o Evangelho de Cristo e lembre-se, somente com Cristo é que nós somos mais que vencedores. E até o próximo vídeo.